Espírito. Pai, que ele tenha toda a graça do Senhor para compartilhar, ó Deus, em alta compreensão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus 15, 21. Evangelho segundo Mateus 15, 21. Nós vamos continuar a nossa série de estudos, sobre o seguinte tema: confrontando as estruturas de orgulho. Nós vamos ver através da palavra de Deus que todo ser humano luta nesta área, a área do orgulho, da arrogância, da soberba, da altivez. E é através dela que, se nós não percebermos, se nós não tivermos discernimento espiritual, o inimigo vai deitar e rolar na nossa vida, vai nos bloquear, vai nos impedir de vivermos uma vida plena, abençoada, de vitória, de milagres, de libertação e de cura sobre a nossa vida. Infelizmente, mesmo dentro do contexto religioso, contexto da igreja, muitas pessoas vivem subjugadas por esse pecado, que é socialmente aceito, é visto às vezes até como bonito, um ego inflamado, uma pessoa que se acha. Mas do ponto de vista de Deus, querido, o orgulho é a base de 90% dos problemas, é o pai de todos os pecados, de todas as anomalias humanas, de todos os comportamentos equivocados, e é algo terrível que nos impede de vivermos uma vida abençoada por Deus. Então eu queria que com todo carinho você prestasse bastante atenção nessa palavra, porque Deus está falando contigo, comigo, conosco. Que você não olhe para o outro, que você não use essa palavra para apontar o dedo para alguém, para acusar alguém, não, mas para que você olhe para dentro de você, para o teu coração, e aprenda uma lição preciosa através desses dois principais textos que nós vamos falar sobre essa temática abençoada, confrontando as estruturas do orgulho. Então vamos ler Mateus capítulo 15, 21. A palavra de Deus diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só, presta atenção. Ela estava com a filha endemoniada. E ele, porém, ou seja, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ficou curada. Amém? Nós vemos aqui nitidamente, de maneira resumida, queridos, nesse trecho, que Jesus, através do discernimento espiritual, foi quebrando paradigmas, sofismas, no coração dessa mulher, através de cada palavra, através de cada colocação. Nós vemos o discernimento de Jesus, nós vemos Jesus confrontando as estruturas de orgulho. Depois, mais para frente, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, e quebrantando, produzindo quebrantamento, humilhação na vida desta mulher. E nós vemos aqui que esta mulher teve uma atitude correta com relação a Jesus. Ela poderia, na primeira colocação de Jesus, quando Jesus não a respondeu, quando ela estava clamando ali por Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela já poderia ter ficado chateada, virado as costas, ido embora, tendo uma atitude equivocada, sendo tomada por um orgulho ferido, talvez, e perdida a sua bênção, e a sua filha continuada endemoniada. Mas pela graça de Deus, ela entendeu esse processo,
Ela foi confrontada ali por Jesus Cristo, através de cada colocação, de cada palavra. Jesus foi quebrando, foi confrontando, foi destruindo, foi implodindo toda essa estrutura no coraçãozinho dela, no interior dela. E no final, querida, a coisa linda é que ela teve uma fé humilde, uma atitude de adoração, uma atitude de reconhecimento de Jesus. E de maneira natural, sobrenatural, natural da parte dela, mas sobrenatural da parte de Jesus, Jesus não precisou nem expulsar o demônio da filha daquela mulher. Provavelmente demônio ligado a ela, de alguma maneira, dizem os especialistas. O demônio saiu dela porque as estruturas interiores foram abaladas por Jesus de Nazaré. Amém? O que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite, começamos semana passada, é implodir as estruturas de orgulho que existem dentro de nós. Porque se assim Deus fizer, querido, nós seremos abençoados por Deus. Os demônios não vão ter vez na nossa vida, nem na nossa casa, nem na nossa família. A libertação, a cura e a restauração de Jesus vai chegar na nossa casa, vai chegar na nossa vida. Se nós tivermos uma atitude humilde, uma fé humilde, um coração quebrantado, entendendo o processo de Deus nas nossas vidas. Nós estamos também baseados em Tiago 4, de 6 a 7. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, dar graça no sentido de Deus abençoar. Deus ser o galardoador, presenteador, abençoador daqueles que forem humildes. E nós vemos essa mulher tendo essa atitude humilde e sendo abençoada, recebendo da graça de Deus sobre a sua vida. A segunda parte diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Foi o que aconteceu com essa mulher. O diabo saiu correndo, porque ela teve uma atitude humilde, uma fé quebrantada, na presença de Jesus de Nazaré. Querido, será que você tem tido atitudes humildes na sua vida? Será que você não é prepotente, arrogante, soberbo, altivo com as pessoas? Sempre acha que tem a razão, sempre acha que o mundo tem que girar em torno de si, sempre acha que as coisas têm que ser do seu jeito? São essas estruturas de orgulho que Deus quer implodir dentro dos nossos corações, para que sejamos abençoados por Deus. Amém? Quantos aqui querem ser abençoados pelo Senhor? Querem graça da parte de Deus? Lembre-se, somente através da humildade nós receberemos graça, presentes e bênçãos da parte do Senhor. E o objetivo do estudo é sempre que humildemente suportarmos esse processo de quebrantamento, submetendo-nos a Deus e crucificando as estruturas de orgulho que existem dentro de nós, estamos aptos para resistir vitoriosamente ao diabo. Amém? Só através da humildade, do quebrantamento, irmãos, nós derrotaremos o inimigo das nossas almas. E aí nós já vimos, antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. Vimos que muitos lutam e guerreiam contra situações malignas, mas infelizmente sem nenhum resultado. Muita gente repreende os demônios e nada acontece. Por quê? Porque o grande problema é o endurecimento de um coração soberbo, um coração duro, o que a Bíblia chama de dura cerviz diante do Senhor. O que Deus quer, de maneira resumida aqui, quer confrontar a nossa soberba, a nossa independência, a nossa justiça própria e todo o julgamento equivocado que existe dentro de nós. E também implodir, destruir o orgulho ferido que existe dentro de cada coração. Segunda coisa que nós vimos também semana passada é que Deus dá graça aos humildes. Fala comigo, Deus dá graça aos humildes. Será que Deus pode encontrar no seu coração, na sua vida, humildade, irmão? Quebrantamento. Será que as pessoas te veem como alguém humilde? Nós aprendemos que Deus honra os humildes, que graça e orgulho não se misturam, não tem como caminhar junto. Graça e orgulho, eles não se misturam. É o que nós vemos claramente aqui em Tiago capítulo 5.
Nós vimos também que o favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligadas com um coração purificado da arrogância e do orgulho. Precisamos ser purificados quanto ao nosso coração. Nós vimos também que estados crônicos de desgraça pessoal, de tragédias familiares, são respaldadas muitas vezes por estruturas, por esquemas de orgulhos dentro dos corações. E aí o diabo deita e rola, como eu já falei, na vida das pessoas, ceifando relacionamentos, destruindo casamentos, destruindo relacionamento com filhos, destruindo amizades, destruindo relacionamento com os irmãos. Por quê? Porque existem esquemas de orgulho dentro dos corações. Nós aprendemos que a humildade é a chave que abre a porta da graça de Deus. Amém? Faz assim com a mãozinha. A humildade é a chave que abre a porta da graça de Deus sobre a minha vida. Você quer receber a graça de Deus sobre a tua vida? É isso que a palavra ensina. A humildade é a chavinha que abre as janelas dos céus, que abre as portas da graça de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida, somente como esta mulher cananeia, com uma atitude humilde, com uma fé quebrantada diante de Deus. Nós aprendemos também que tudo peca contra a humildade. Tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida de esterilidade e uma vida desfavorável, ou seja, o orgulho, a prepotência, a arrogância produz esterilidade. A pessoa fica infrutífera no reino de Deus, não multiplica, não cresce, não traz outras pessoas ao reino de Deus, fica morta espiritualmente, atrofia na sua fé. Tudo isso porque existem esquemas e estruturas de orgulho no seu coração. Nós aprendemos, a última coisa que nós falamos foi que o poder do pecado se aloja, habita, mora no orgulho ferido que pode existir dentro de nós, mas que vai ser implodido em nome de Jesus. Nós aprendemos que quando nos humilhamos debaixo da graça de Deus, essa graça de Deus jorra e inunda toda a nossa vida. Amém? A Bíblia diz isso: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, se você quer que a graça de Deus jorre, inunde a sua vida, é necessário humilhação, quebrantamento, humildade diante do Senhor, e não só diante do Senhor, querido, diante das pessoas também. Só assim Deus vai nos capacitar para triunfarmos sobre o poder do pecado. Por quê? Porque nós acabamos de ver, o pecado se aloja onde há orgulho. Aquela pessoa arrogante, soberba, prepotente, que gosta de pisar nos outros, meu irmão, sempre tem um pecadão ali escondido, no coração dela, na vida dela. Aquela pessoa legalista, né, ferrenha, ferro e fogo, que gosta de pisotear os outros, você pode ter certeza, é um orgulhão ali, é um orgulhão ferido, é uma pessoa arrebentada, ferida, que tenta se sobrepor sobre os outros, e na verdade o pecado ali habita. Às vezes tem até uma fachada de religiosidade, uma vida de piedade, falsa piedade, é claro, mas o que habita ali são demônios, são estruturas interiores, onde o inimigo deita e rola na vida da pessoa. E para vencermos tudo isso, irmão, Deus nos capacitará para triunfarmos sobre o poder do pecado, se tivermos uma atitude de humildade. A humildade é o grande segredo da santidade. A humildade é o grande segredo da santidade. Tem até um livro de um autor sul-africano, escreveu mais de 250 livros. Tem um livro lindo dele, da editora dos clássicos, chamado Humildade, a beleza da santidade. É um livro fininho, maravilhoso, eu te recomendo comprar, querido. É um livro impactante. Ele fala justamente isso, o orgulho, resumidamente, o livro fala isso. Numa sentença, resumindo tudo que ele fala, ele diz assim: o orgulho é o pai de todos os pecados, e a humildade é a mãe de todas as graças divinas. Amém? Fala comigo, o orgulho é o pai de todos os pecados. E a humildade é a mãe de todas as graças divinas.
Então a humildade é o grande segredo da santidade. E ele aborda um livro inteiro só sobre esse assunto, analisando e estudando a vida de Jesus. Nós aprendemos que a insuficiência da graça divina em relação a cadeias pecaminosas que não conseguimos vencer, muitas vezes é justificada por causa do orgulho. Por exemplo, tem muita gente que vive uma vida derrotada em alguma área da sua vida e não vence essa área, sabe por quê? Porque o orgulho não deixa ela vir buscar ajuda e confessar o seu pecado. O diabo fica soprando no seu ouvido: eu não vou lá com o pastor confessar meu pecado, abrir essa situação podre da minha vida, não. O que o pastor vai pensar de mim? Eu recebi disciplina da igreja? Jamais. E aí às vezes fica ali, por causa de um orgulho ferido, uma situação mal resolvida, o diabo fica estabelecendo cadeias pecaminosas na sua vida, e você não consegue viver uma vida graciosa, liberta, restaurada, sarada pelo poder de Deus. Porque não quer se expor, porque não quer andar na luz, querido. A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Provérbios também a palavra de Deus diz: aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você quer misericórdia de Deus para a tua vida? Você quer o sangue de Jesus sobre os pecados que te assolam, meu irmão? A Bíblia está ensinando através desses dois textos bíblicos, que se interligam, um no Antigo Testamento, outro no Novo, 1 João, capítulo 1. A Bíblia fala disso, tem que trazer a luz, para que haja comunhão com os nossos irmãos. Você pode ver, quando você tem um pecado escondido, uma área mal resolvida, uma área de derrota, uma cadeia pecaminosa, todos os seus relacionamentos são afetados. Nós temos aprendido aqui desse altar, que o pecado, ele é individual, pessoal e intransferível. Mas as consequências do pecado são abrangentes e vêm de maneira coletiva. Todas as pessoas que estão interligadas a você vão sofrer com o pecado que você pratica. Vão sofrer, querido. O pecado, a consequência dele é coletiva, mas a responsabilidade é individual e intransferível. Então preste atenção, vença qualquer área de derrota da sua vida, qualquer cadeia pecaminosa. Não aceite Satanás alimentar o teu orgulho, essas estruturas de orgulho no teu interior, que estão fazendo com que você viva uma vida de derrota e não experimente a graça jorrando, inundando sobre a sua vida a misericórdia e o poder do sangue de Jesus. Quando esses esquemas de orgulho, for reconhecido dentro de nós, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, e renunciado, todo pecado poderá ser vencido. Olha só, presta atenção nessa frase. Quando o esquema de orgulho, as estruturas de orgulho, como nós vimos na vida dessa mulher, foram discernidas por Jesus, através da palavra de Deus, forem quebradas dentro de nós, irmão, todo o pecado poderá ser vencido. Amém? Será que você tem tido vitória sobre o pecado? E aí entra o terceiro ponto que nós vamos entrar hoje. Sujeitai-vos, pois, a Deus, diz a palavra. O que é sujeitar-vos a Deus? É necessário, irmãos, nós entendemos que eu e você precisamos suportar as duras provas que visam desarticular os esquemas malignos e as estruturas de orgulho que vivem escondidas no nosso interior. Em outras palavras, para você entender de maneira mais clara e simples, às vezes Deus vai fazer com que você passe por situações na sua vida, circunstâncias duras e difíceis, porque Deus quer promover quebrantamento e humildade no teu coração. Amém? Por exemplo, quando você fica muito adoentado,
né? Às vezes você é todo ali prepotente, se acha um super-homem, uma super-mulher, né? Um baita profissional, um bonzão e tal. De repente vem uma enfermidade, deixa o cara acamado, vários dias no hospital. O que acontece, irmão? A pessoa fica quebrantadinha. Ele vê que aquele vidão, aquela saúde, aquela força, aquele vigor que ele tinha, já não tem mais. E que a qualquer momento a sua vida é como uma neblina, se Deus soprar já era. Sim ou não, irmãos? Quem já experimentou isso num leito de um hospital? Eu mesmo já experimentei isso, querido. São situações duras, são situações complexas, que Deus nos permite vivenciar, para que Ele nos confronte, desarticule os esquemas malignos e as estruturas de orgulho que vivem escondidas no nosso coração. Né? Aquelas pessoas às vezes prepotentes na área financeira, acha que é o bonzão, né? A pessoa de sucesso profissional, o abastado, cheio de patrimônio, riqueza, empresas, negócios. De repente vem uma crise no país, o mundo dele de Nárnia começa a desaparecer, o castelo de areia começa a afundar, e as finanças começam a quebrar, e a bancarrota vem, a dificuldade vem, e aí aquela pessoa que achava que nem precisava de Deus, que ela já era boa o suficiente, né? Não precisava de Deus, para quê? Tudo ele acha que o dinheiro compra, tudo ele acha, os melhores médicos, os melhores hospitais, né? As melhores situações ali, os melhores profissionais, os melhores consultores. De repente vem uma dificuldade financeira, uma quebradeira na área financeira, a pessoa fica humildezinho. Aquelas pessoas que ele pisava já não pisa mais. Aquelas pessoas que ele maltratava, não valorizava, ele começa a valorizar. Porque Deus permite que eu e você suportemos duras provas, a fim de desarticular os esquemas malignos e as estruturas de orgulho que vivem em nosso interior. Quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus. Lembre-se disso, querido, sempre que você vivenciar um momento difícil, um momento de luto, um momento de dificuldade, pergunte ao Senhor o que Deus quer produzir em você. Nós vimos aqui nessa história, uma mulher tinha uma filha endemoniada. Endemoniada, o mundo dela foi abalado, ficou arrasado. Imagina uma mãe vendo uma filha endemoniada. Às vezes Deus toca num filho, Deus toca numa filha, Deus toca no casamento, Deus toca em determinadas áreas da nossa vida, porque Ele quer produzir quebrantamento e desarticular as estruturas de orgulho que existem dentro de nós. Será que você está entendendo isso, irmão? O espírito de orgulho tem poder de invisibilidade e de auto-engano. Geralmente a pessoa soberba, orgulhosa, arrogante, é igual aquela pessoa que tem mau hálito. Todo mundo sabe que ela tem mau hálito, sim ou não? Mas ela acha que não. Todo mundo vê, todo mundo sente, né? Mas ela não percebe. É assim. O espírito de orgulho, né? Espírito com letra minúscula, até errei aqui escrevendo, que é um espírito maligno. Ele tem o poder de ficar invisível e de auto-enganar a pessoa. A pessoa acha que está tudo bem, está tudo andando às mil maravilhas, mas aí Deus entra com um processo de tratamento. Irmãos, nós precisamos aceitar o tratamento de Deus em nossas vidas. Será que você aceita o tratamento de Deus na sua vida? Porque cada tratamento de Deus na nossa vida tem um propósito e são chaves mestras que destrancam cadeias, às vezes demoníacas, situações crônicas que estamos vivenciando. É Deus destravando, é Deus quebrando, é Deus tratando comigo e com você. A humilhação, querido, é o doloroso processo de se sujeitar a Deus e a seu propósito. E tem situações que acontecem na nossa vida, irmãos, que nós não entendemos. Sim ou não?
Tem situações que você não vai ter resposta nessa vida, nessa terra. Só vai ter resposta lá no céu. Mas saiba, querido, que Deus está trabalhando no seu interior. Deus está produzindo quebrantamento, maior dependência de Deus, florescimento da sua fé, autoridade espiritual. É Deus tratando comigo e com você. E nós precisamos aceitar o tratamento de Deus, porque humilhação é isso, é o doloroso processo de se sujeitar a Deus e a seu propósito. Como é que nós podemos confrontar as estruturas de orgulho? Quebrando esses esquemas de orgulho. Quebrar esses esquemas de orgulho envolve provas que muitas vezes não compreendemos, como eu já falei, e pelas quais jamais imaginaríamos que fôssemos passar. Às vezes são situações que você jamais imaginava que ia passar. Deus permite que você passe. Amém? E às vezes são situações crônicas, são situações dolorosas. Imagina essa mulher com uma filha endemoniada. Imagina a dor dessa mulher. Querido, por mais que você passe por um tratamento de Deus, um tratamento às vezes dolorido de Deus. E esse tratamento, meu irmão, ele só vai durar na medida em que você fizer aquilo que Deus quer que você faça. Quanto mais você resistir à ação de Deus, maior tempo vai ter esse tratamento de Deus na sua vida. Mas quanto mais rápido você entender o propósito de Deus, o processo de quebrantamento de Deus na sua vida, mais rápido vai se encerrar essa disciplina, esse tratamento, esse processo de Deus na sua vida. Amém? Será que você vai permitir Deus tratar com você, querido? Será que você vai se sujeitar a Deus? Você vai obedecer a Deus? Você vai estar no centro da vontade de Deus? Você vai obedecer a palavra de Deus? Ou você vai resistir, endurecer, manter essas estruturas de orgulho dentro de você? São situações, irmãos, que afrontam geralmente os nossos pontos fracos e que provocam o nosso senso de justiça humana. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Bem prático aqui. Geralmente, por exemplo, você se acha o santarrão na área moral. E aí, de repente, o irmãozinho fulano de tal cai no pecado na área sexual e você vem com ferro e fogo. Puf! Sem graça, sem misericórdia, sem compaixão, você chega matando a pessoa. Pá! Quando você faz isso, irmão, você está alimentando o quê? A sua justiça própria. Você está se colocando numa posição melhor do que o irmãozinho que acabou de cair e que precisa do teu braço, da tua oração, da tua ajuda para se levantar do pó, do monturo, da terra, da queda que ele teve. Mas aí você vem, todo prepotente, arrogante, soberbo, tem que se lascar, tem que, Deus tem que tratar, ferro e fogo e tal, não tem misericórdia, não tem graça. Sabe o que Deus às vezes permite que aconteça, querido? Deus puxa o seu tapete e mostra as suas vergonhas. Preste atenção. Deus puxa o seu tapete e mostra as suas vergonhas. E aí naquilo que você foi ferro e fogo, você foi sem graça, sem amor, sem justiça, sem compaixão, sem misericórdia, Deus permite que você caia no mesmo erro. Para que você aprenda a ter graça e misericórdia com aquele que caiu também. Meu irmão, você vai ver que a tua postura vai mudar muito com o pecador. Você vai ficar quebradinho, quebrantadinho. Porque você se achava o bonzão, existia uma estrutura de orgulho, um esquema de orgulho tomando o teu coração. Você não foi sábio, não foi inteligente, não fez o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se nós vemos algum irmão caindo em pecado, a Bíblia diz em Gálatas, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão, com graça, com amor.
com autoridade, mas com amor, com graça, com compaixão. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Hoje, meu irmão, você está de pé, e quando você cair, como é que você quer que as pessoas te tratem? Todo legalista, todo fariseu, toda aquela pessoa ferrenha, né? Metida a bonzão, apontador de dedo, acusador, muito crítico. Deus é especialista em puxar o tapete e mostrar as suas vergonhas, para que você aprenda com tudo isso. Amém? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? É um senso de justiça humana. Às vezes são feridas mal resolvidas dentro de você. Às vezes você vive uma vida pior do que aquele que você acusa. E quer jogar as suas frustrações, as suas mazelas sobre as outras pessoas. Sendo que você mesmo tem uma área de derrota e de fracasso na sua vida. E por ser fracassado, derrotado, tem que achar alguém pior do que você. Ou então, que você acha que é pior que você. E olhar de cima para baixo para aquela pessoa. Para se colocar num pedestal de orgulho que vai ser quebrado em nome de Jesus. Será que você está entendendo o que nós estamos falando aqui? O que Deus faz na nossa vida? São situações que afrontam os nossos pontos fracos. Meu irmão, Satanás, a tentação, vem nos teus pontos fracos. Satanás não vem nos teus pontos fortes. Ele vem aonde? Aonde você é frágil. E ele conhece os teus pontos fracos. Você pode ter certeza que Satanás conhece. Qual é o teu ponto fraco? Qual é o teu ponto fraco? Por isso que um ponto fraco precisa ser vigiado. Por isso que a Bíblia o tempo todo diz: sede sóbrios e vigilantes, vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Amém? A tentação vem aonde? No ponto fraco, no ponto de fragilidade que eu e você temos. Então, irmão, Deus quer tratar não apenas com aquele lado negativo do nosso ego, né? Mas também com o lado positivo, entre aspas aqui. Porque de positivo o ego não tem nada. Ego é ego, precisa morrer. Eu é eu, precisa morrer. As estruturas mais sutis de orgulho se aninham no ego chamado bonzinho. Ah, eu sou bonzinho. Ah, eu vou na Betel. Ah, eu sou crente. É ali que as estruturas mais sutis de orgulho se aninham dentro do ser humano. Ah, eu sou batista. E aí começa a falar mal das outras denominações. Começa a falar mal das outras igrejas. Ah, é, irmão? E o dia que você precisar de um irmãozinho de outra denominação? Hein? Vai ficar humildezinho, não é verdade? Fez aquela igreja que você falou mal, né? Aqueles irmãos, aquelas pessoas que você detonou. Deus vai usar a vida deles para te ajudar em alguma situação crônica que você está vivendo. Para produzir quebrantamento e quebrar as tuas estruturas de orgulho dentro do seu coração. Meu irmão, nós precisamos entender que a justiça própria produz, né, uma indignação irracional e uma misericórdia humana aqui, né, do ponto de vista do homem, não de Deus, nos leva às vezes a alisar o pecado alheio. Também está errado. São armadilhas de orgulho que têm o potencial de amaldiçoar os relacionamentos. Nós não podemos, querido, nem nos indignar de maneira irracional com as pessoas, como nós estamos falando, movidos pela nossa justiça própria, nem tampouco, né, sermos cheios de misericórdia humana, que não é misericórdia no sentido de Deus, de compaixão, como eu falei que nós temos que ter, mas no sentido de alisar o pecado alheio, de não tratar coisas que precisam ser tratadas. São também armadilhas de orgulho, que têm o potencial de amaldiçoar os relacionamentos. Por exemplo,
O seu filho está fazendo um monte de coisa errada. Você sabe que é pecado, você sabe que é errado. E você não se posiciona. Você está passando a mão no pecado alheio. Você está lá na sua casa, papai e mamãe, seus filhos grandão, né? Já adolescente. Aí o seu filho, adolescente, traz a namorada para ter relação sexual dentro da sua casa. E você, paizão, não fala nada. E você, mamãe, não se posiciona. Viajo às vezes e deixo os dois lá, pintando e bordando, fazendo um monte de coisa errada, e não entende por que o diabo deita e rola na sua casa. Porque tem demônios de imoralidade lá dentro. Porque tem espíritos malignos ali dentro. Porque o diabo está assolando às vezes as tuas finanças. Porque a tua casa, que deveria ser um pedacinho do reino de Deus, irmãos, a porta foi aberta para os demônios entrarem lá dentro. E você, papai e mamãe, não fizeram nada. Estão alisando o pecado alheio. Vocês estão entendendo, irmãos? Você precisa se posicionar com relação aos seus filhos. Seu filho quer aprontar, que apronte lá fora, mas dentro da sua casa quem canta de galo é você. Quem manda lá é você. É você que manda lá dentro. E ore para que os seus filhos também não aprontem lá fora em nome de Jesus. Mas se posicione dentro da sua casa. Aqui é nossa casa, aqui é um pedacinho do céu, aqui o diabo não vai entrar, aqui eu não quero nada de coisa errada. E não aceite as coisas erradas dentro da sua casa. Amém? Teu filho está viciado em pornografia ali, e você não faz nada. Não faz nada. Nós estamos aqui nessa noite, um monte de jovem está num evento lá de atléticas. Seus filhos indo nas baladas, nas coisas do mundão, e você não se posiciona, meu irmão. Nossa cidade hoje está infestada de jovens, bebendo, se drogando, se prostituindo, e muitos pais não fazem nada. E ainda dão dinheiro para os filhos festar. Dão um carro. E aí depois o filho capota, bate, morre. E não entende o porquê. Porque abriu porta para o inimigo agir na sua casa. Que Deus nos ajude a sermos pais e mães segundo o coração de Deus. Amém? E nós vamos parar por aqui, numa outra oportunidade vamos continuar. Vendo como é que nós vamos resistir ao diabo e como é que ele vai fugir de vós. Glória a Deus. Quantos aprenderam aí? Bastante, glória a Deus. Vamos quebrar esses esquemas de orgulho que existem dentro de nós, dentro do nosso coração. Aceitando o tratamento e a disciplina de Deus nas nossas vidas. Coloque-se de pé, querido, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar diante do Senhor. Eu queria também deixar bem claro aqui, irmãos, que no dia 18 de junho nós vamos estar nos reunindo na segunda noite aqui, o pastor Volteni, os demais pastores, nós vamos estar fazendo uma noite onde nós vamos estar explicando a importância da libertação espiritual. Às vezes você que está com a vida toda embaraçada, atrapalhada, cheio de atavio na sua vida, sente que tem coisas que não frutificam, não fluem, tem coisa amarrada na sua vida, às vezes se sente debaixo de alguma maldição, de alguma situação crônica, disfuncional na sua família. Meu irmão, venha dia 18 de junho, uma segunda-feira à noite, nós estaremos ministrando sobre a sua vida, ensinando coisas maravilhosas para você, e vamos estar nos colocando, todos os pastores e obreiros, à disposição de te ajudar a sair dessa situação crônica, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhinhos, vamos orar diante do Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, nós somos confrontados com ela, porque, ó Deus, nós aprendemos que o Senhor, ó Deus, resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes.
Senhor, nós queremos graça e glória sobre as nossas vidas. Ó Deus, vai quebrando todas as estruturas interiores que existem de orgulho, de arrogância, de soberba, toda justiça própria, Deus, toda altivez. Ó Deus, vai quebrando isso no nosso coração, tudo aquilo que nos impede de fluirmos no Senhor, de crescermos em Ti, da Tua graça, ó Deus, ser abundante nas nossas vidas, de milagres acontecerem, de libertações, de restauração na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Senhor, nós cremos que o Senhor está abalando essas estruturas nos corações, ó Deus, o Senhor está, ó Deus, nos confrontando através da Tua palavra, nos chamando à humildade, nos chamando ao quebrantamento, Senhor. Nós queremos aceitar o Teu tratamento, nós queremos aceitar a Tua disciplina, nós queremos, ó Deus, responder rapidamente, como a mulher cananeia, Deus, com atitudes humildes, com uma fé perseverante, e ó Deus, com um coração totalmente rendido a Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique as bênçãos do Senhor sobre nós, que o Senhor trate o que tiver que tratar conosco, como nós cantamos naquela música do Regis Danese, entra na nossa casa, entra na nossa vida, mexe com as nossas estruturas interiores, e ó Deus, faz a Tua obra em nós. Queremos ser úteis na Tua obra, queremos ser servos fiéis, servos humildes, servos quebrantados, ó Deus, úteis na Tua seara, na Tua obra, Deus. Ó Deus, ajuda-nos a enxergarmos essas coisas do nosso interior, não acusando os outros, não apontando o dedo, Pai, mas olhando as pessoas com graça e misericórdia, e ajudando cada uma delas dentro das suas dificuldades, sendo um ombro amigo, a mão que estende e levanta. Que o Senhor nos ajude, sejamos agentes de cura, agentes de milagres, agentes de bênção da parte do Senhor na vida de outras pessoas. Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, nesta noite diante da Tua palavra, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te